esporte. Olá, amigos da PUC TV. Sou Luiz Bercó, estou aqui com o nosso Esportes em Cena para trazer novamente para vocês, tentar levar para todos nós, para todos vocês, o que tem de melhor no esporte goiano. Hoje falando sobre tênis de campo. Tem um torneio aí que está acontecendo, vários torneios acontecendo, mas tem um com um significado muito grande. Aí nós trouxemos aqui logo pai e filho, né, o professor Pelágio, com o seu filho Júlio, que também é tenista, também é professor de tênis. E nós vamos bater um papo muito legal sobre o tênis goiano, momentos, etapas do tênis, até o momento que nós nos encontramos hoje. Passamos por várias coisas, por várias dificuldades. As dificuldades acabaram, né? Lógico que elas continuam e vão continuar para sempre. E cada vez aumentando mais que a quantidade de quadras, embora não atenda a todos que precisem, todos que querem praticar, a todos os eventos que estão programados, mas cresceu muito. E vamos falar sobre isso. Meu amigo Pelágio, professor do Clube Oasis. Prazer estar aqui no seu programa. O prazer é do programa receber uma figura ilustre como você, uma figura ilustre também como o Júlio, né? São pessoas que fazem esporte. Aqui é a casa do esporte, Júlio. A PUC TV, nós costumamos dizer o seguinte, aqui é o verdadeiro canal dos esportes e do paradesporto. Aqui não tem diferença, né? Tudo a mesma coisa, né? Vamos bater um papo aqui? Pelágio, quem é Pelágio? Vamos falar rapidamente sobre quem é Pelágio, para quem está em casa saber quem é que está se dirigindo a ele? Pelágio é um cara que começou lá no tênis, lá em 1987, por aí. E quem foi meu manager, você deve conhecer, o professor Valdinho, lá do Jockey. Demais. Eu acho que é conhecido de todos aqui em Goiânia. Querido, né, por todo mundo, né? Sim, eu nunca esqueço de falar dele, que foi o cara que me abriu as portas aí no início, né? E me ensinou muita coisa, né? E, inclusive, por coincidência, fez isso com meu filho também. Ele também foi meu professor. Valtinho também, né? Valtinho, irmão do Tuíra. Aliás, Tuíra e irmão do Valtinho, né? O Tuíra é mais novo. É por aí. Os dois são antes lá do Jockey, né? Saudoso Jockey. E hoje, se não me engano, eles estão dando aula Eles estão um no Social Feminino e outro no Clube dos Oficiais, né? Clube dos Oficiais. A engenharia também? O Tuíra? Não, engenharia. A engenharia é o Antônio, né? Antônio Silva. Antônio Silva estava lá. Antônio Silva, isso. Bom, então comecei por aí e lá no Jockey, na época que existia o Jockey, jogando em quadra rápida, aprendi a jogar meio na marra, né? Porque não era nem sócio do Jockey, tive que arrumar de sócio atleta, arrumar raquete emprestada, era aquelas raquetinhas que você já jogou com elas bem... Bem no comecinho mesmo, né? Bem fracas em relação às atuais, né? Em relação... Nossa Senhora. O dia que eu peguei uma Kneissel, aquela grandona, foi do Carlos Alberto Quimair, só para ilustrar, começa a contar a história, eu vou contar uma rapidinha. Peguei uma do Quimair, eu era o presidente da GT, Associação Goiana de Tênis, aí eu trouxe o Quimair e esqueci o outro. Zé Amindaia. Zé Amindaia. Trouxe os dois aqui em Goiânia. Aí o Quimair, aquele jeito dele, brincalhão de boleiro, né? Ele falou, você tá de olho na minha raquete? Toma essa aqui para você. Essa aqui já tá velha, toma essa aqui para você. Eu falei, nossa Senhora, tá louco, velho, era eu já tava com meus 30 e tantos anos, só jogava com raquete de madeira, né? Né? Só quem jogou igual a gente, graças a Deus joguei pouco tempo, né? Sabe o tanto que aquilo era difícil de se manusear, né? Nossa. Só que eu comecei lá, eu tenho até vergonha de falar isso, porque os caras falam, putz, vergonha por quê? Uai, história não tem vergonha não, né, Júlio? Eu fico muito antigo na parada, né? Eu fico parecendo Maria Esther Bueno jogou com madeira. A primeira quadra de tênis que foi construída em Portugal, eu fui lá na cidade de Sintra, no Castelo, eu conheci lá. Sabe como é que os caras jogavam na quadra? Como é que eles jogavam tênis? Jogavam tênis com um pedaço de qualquer coisa, só para rebater. Sim. Foi assim que foi iniciado. Não tinha raquete, não tinha nada. Depois que foi crescendo, até chegar ao ponto de... Fizeram a raquete de madeira, já estava muito avançado, né? Sim, aquelas raquetes da Slazen, da Wilson, da Dunlop, elas eram invocadinhas, né? Porque as cordas também eram de Kevlar, né? Era muito rígidas, né? Não tinha elasticidade. Não tinha. Bateu o trem e ia embora, né? Kevlar lá fora, aqui em Goiânia era de linha de anzol. Linha de anzol também. Tinha isso também. Aí fui começando lá e o Valtinho também, mais uma vez tocando na história dele, me ajudou a arrumar o primeiro emprego.
Ele e o Ariel. Qual dos dois, Ariel? O Arielzinho, lá da engenharia. Colega nosso. Desculpa eu não lembrar do sobrenome dele, mas o Ariel, se falar no tênis... Não precisa de sobrenome não, basta falar Ariel, que o povo já sabe, né? Então, aí ele me arrumou um trabalho lá na academia do seu irmão, da Denise. A Denise, lá no setor sul. E foi lá que tudo começou. Aí eu comecei a jogar tênis, a dar aula de tênis muito cedo, né? Já junto com começar a jogar melhor no tênis. Sobreviver, né? Tinha. Eu estudava na faculdade, pagava as faculdades, minhas cordas, meus tênis, que eu jogava em quadra rápida. O tênis era... comia em um mês. Uma quadra rápida. E o Júlio, como é que foi, Júlio? Aí já tinha o papai para ajudar ou não? Então, eu comecei com 7 para 8 anos, né? Comecei na GT, inclusive. Não, foi na Tennis Company, outra academia que meu pai teve antes de ir para a GT. E aí ele me colocou para treinar com vários amigos dele, Luciano, Renatinho. Então, justamente para não ter muita pressão de pai treinar filho, né? Nossa Senhora. Então, na verdade, eu aprendi mais com meu pai quando eu comecei a frequentar as aulas de tênis. Eu comecei a observar ele dando aula, acho que desde sempre, né? Desde guri. Sempre, E aí eu fui pegando gosto por dar aula, fui ajudando ele a dar aula e, de repente, eu comecei a dar aula também. Coisa boa. Aqui o tempo passa rápido, né? Você vê que esse tempo que nós demoramos aqui já foi um bloco completinho. Foi um bloco. Vamos fazer um intervalo rápido e vamos voltar para o segundo bloco para nós batermos um papo sobre o momento atual do tênis. Vamos falar da agora para frente? Ótimo. Você fica só de veieira, rapaz, falando só de coisa antiga. Pois eu fiquei meio travado. Doido, até por isso que eu não tenho barba branca. Lá se tivesse... raquete de madeira, então, precisava falar isso, queimou meu filme. Não, mas tá bom. Gente, logo estaremos de volta aqui com o professor Pelágio e Júlio falando sobre tênis. Muita coisa vindo por aí. Até daqui a pouco. De volta aqui com o nosso Esportes em Cena pela PUC TV, com os professores Pelágio e Júlio. É um negócio que sempre deixa a gente um pouco encabulado, encabula mesmo, assim, quem lida com o esporte há muito tempo, esse relacionamento, né, de pai com filho. Vocês dois, tenistas, dois professores de tênis, isso ajuda vocês, o fato dos dois terem o mesmo segmento, didaticamente, profissionalmente, pessoalmente, como é que é o relacionamento no tênis, não familiar, estou falando só na parte esportiva. Da nossa parte a gente tem uma química muito boa, né? A gente divide as tarefas, a gente busca perguntar um ao outro como está indo a coisa, né? E o feedback é muito, muito bom. Eu não sei como são os outros, né? Mas eu com ele, nessa parte aí, funciona super bem. E que você fala, eu vou falar agora o nome dele, que é o Júlio, né? O Júlio, meu filho. Ele é o Júlio. É tranquilo, Júlio? O relacionamento é bom? Dá para um ajuda no crescimento do outro e do atleta em si? Sim. Quando eu era mais novo, quando eu jogava, eu me sentia muito pressionado quando meu pai ia assistir eu jogar. Enquanto ele não saía de perto da quadra, eu não conseguia voltar para o jogo. Mas daqueles pais enjoados que ficam... Não, é porque ele tem uma cara de mal, assim, essa barba, e aí eu ficava intimidado e começava a errar. Enfim, hoje eu já superei isso. Então, a nossa conversa, a nossa química, ele me treina até hoje, né? Às vezes você está num momento ruim, tu fica um pouco nervoso, é normal, mas aí, como ele é coach já tem muito tempo, ele espera, dá um tempo. Tem experiência, né? A gente vai ajustando aos poucos, mas tranquilo. É um bom relacionamento. Bom relacionamento. Esses torneios que vocês estão fazendo, o trabalho que vocês fazem no OASIS, eu gostaria de falar muito sobre o OASIS, nem que seja bem rapidinho, falar sobre o trabalho que vocês fazem há quanto tempo no OASIS, os alunos, como é que funciona isso lá no clube? A gente já está lá 8 anos, né? Quando a gente chegou lá não tinha nada, o clube estava quase fechando. A gente fez as quadras e criou um processo lá com quadras cobertas, né? Logo depois a gente cobriu as quadras. E isso aí criou um nível de uso das próprias quadras com a cobertura que a gente nunca esperava, né? Muito bom. A gente começa às 6 horas da manhã e vai até 11 horas da noite, às vezes. Com chuva ou com sol? Com chuva, faça chuva, faça sol. Faça sol. A gente está lá funcionando e a gente criou uma dinâmica lá, a gente tem o nosso padrão de aula, nossa didática, né?
E o Júlio cada vez mais buscando novidades pra gente aí, igual você falou. Viaja, muito bom. buscar, né? Não, de experiência internacional, Sim. conhece o estado como um todo, né? Onde tem tênis, vocês conhecem quem faz tênis em Goiás, né? E mandando aqui, eu aproveitar para mandar um abraço ali pro pessoal do Oasis. Os nossos amigos, né? O Ramires e o Guido, que todos se sintam aí cumprimentados e abraçados por intermédio dos dois. Um grande abraço pro Ramires, grande meu abraço amigão, pra vocês. Guido, então, pessoa excelente. Gente boa Já demais. foi ex-presidente lá também, deu o maior apoio pra gente. Maior lá. apoio para vocês, né? Sim. Ô, Pelarge, esses torneios que estão sendo realizados, vocês estão realizando agora o torneio... como é que nós vamos chamar esse torneio? Campeonato Goiano de Equipes. Pois é, o campeonato não é um torneio, é um campeonato. É como se fosse um circuito, mas a nomenclatura é Campeonato Goiano de Equipes. É o primeiro do campeonato? É o primeiro? primeiro. Essas equipes, elas representam a si mesmo, a cada clube ou a si próprio? Não, eu tenho uma equipe aqui, nós temos 4. Equipe de quantos? A partir de quantos? E se pode ser uma equipe livre, independente de você ter vínculo com federação, com clube, às vezes uma associação, um setor, alguma coisa desse tipo. Como é que representa? Vamos supor aqui o setor universitário. Né? Nós temos aqui a PUC TV. Junta aqui 10 tenistas aqui, falar, vamos formar uma equipe para participar? Pode isso ou não? Pode, desde que vocês tenham quadra. O limite mínimo para estar na equipe tem que ser 2 quadras. E o mínimo de inscritos são 15 participantes e o limite 25. Porque são 5 categorias, né? Feminino, 5ª classe, 4ª, 3ª e 2ª. E nessa 2ª classe você tem um primeiro, inclusive teve jogadores até profissionais jogando, né? O Lipe, filho do Luizinho, que está jogando lá nos Estados Unidos, lá no Universitário dos Estados Unidos, né? Teve uma da equipe da Elite também, que é o John. Paul, perdão. E o Cessé lá de Anápolis provavelmente vai jogar pelo CRA na próxima etapa, né? Tá, mas tem limite de idade, Júlio, para poder participar desse campeonato? Ou ele é por idades? É separado por idades? Não, ele é separado por classe. Né? Por classe. Por nível, não é por idade, não, né? Não. Então é por nível mesmo. Classe A, B, C, vai de A até... Da 5ª classe até a 2ª. Até a 2ª. Incluindo o feminino. Tá, então não é A, B, C, é a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª. Sim. Tá. Aí você vai somando pontos para as equipes, a equipe formar mais pontos, independente da classe que, assim, a equipe não, a categoria que vai jogando, soma-se os pontos, independente de qual categoria. A equipe que tiver mais pontos no geral é a vencedora. E tem tanto jogos de simples quanto de dupla. Isso que eu ia fazer a pergunta. Tem simples também? Simples e dupla. É só dupla? Ao todo são quantos atletas que estão inscritos aí para disputar esse campeonato? No momento que eu falo, porque pode se incluir mais pessoas durante. Até 25 para cada equipe. Se eu chegar com a equipe hoje, com 25, falar, eu quero inscrever a minha equipe, eu tenho 2 quadras. Não, agora tendo os requisitos, agora não posso mais. Não, porque tem que terminar essa edição, né? Quando a gente terminar essa edição, provavelmente as finais a gente está programando para o começo de setembro. Tá. As finais gerais com as 4 melhores equipes, né? Ao todo foram inscritos 8 equipes, de Goiás todo, de Porangatu, de Anápolis. Aí seguindo aquela primeira pergunta sua, podem jogar condomínios, associações, clubes e academias, certo? Não, muito legal isso aí. Tem que ser aberto, Júlio, né? Quanto mais aberto, acho que a federação também deve gostar desse modelo, né? Quanto mais aberto, mais oportunidade se oferece, maior o número de participantes, não é isso? E maior também a tendência do torneio, do campeonato, ou seja lá, no caso de vocês, campeonato, até ser fadado a um grande sucesso. Porque acho que tudo depende da organização, em primeiro lugar, e da quantidade de pessoas, né, de atletas que se inscrevem para participar, porque isso dá muita credibilidade para quem organiza também. E é uma forma também de agregar, de criar uma certa união no estado, no tênis, porque em alguns momentos perde um pouco essa força. Por exemplo, por conta do campeonato de equipes, eu interagi com mais 2 pessoas da minha classe, comecei a treinar com eles e agora a gente virou parceiro de treino. Então quer dizer que
se cria relações. É interessante. Não só com os da própria equipe, mas com os da outra equipe também, né? É muito interessante isso aí, muito interessante, muito importante. Esse congraçamento tem que haver, né? Tem que haver esse congraçamento, porque a gente costuma dizer, o melhor do tênis, do esporte em geral, quando você está dentro da quadra praticando, é muito legal. Agora a resenha que vem fora é que dá o congraçamento da amizade, né? Amizade que, mesmo você sendo adversário dentro da quadra, às vezes a amizade que você leva e faz, leva pro resto da vida. Muito legal. Vamos fazer um intervalozinho aqui, mas um bloco que já foi, hein? E nós precisamos falar muito sobre essa interação da capital com o interior. Podemos falar sobre isso? Claro, claro. Isso é importante. Logo estaremos de volta com o nosso Esportes em Cena aqui pela PUC TV. De volta com o nosso Esportes em Cena aqui pela PUC TV. Hoje, recebendo aqui os experts em tênis de campo, os Pelágio, né? O professor Pelágio e o Júlio, seu filho, para nos falarem sobre o campeonato goiano que está acontecendo. Vamos falar sobre essa interação que existe, que vocês estão promovendo, né? Que está existindo, com essa participação do interior nesse campeonato que vocês estão organizando, aliás, que já está em andamento. E como é que está essa aceitação do interior, essa participação do interior? É importante ou não? Claro, e eu fiquei muito feliz em ver duas equipes do interior. Num primeiro momento de projeto, a gente colocou 8 equipes ao todo e 25% das equipes são do interior, que são duas, né? E a equipe de Porangatu. Porangatu não é tão perto aqui de Goiânia. 400 quilômetros, né? Então, estava presente. Anápolis também. Inclusive, o jogo da primeira rodada foi feito lá em Anápolis, então o pessoal teve que sair daqui, todo mundo junto, e jogar lá. Então, essa ida e vinda para o interior, isso não acontece desde 2015, que às vezes acontecia muitos torneios em Rio Verde, em Tumbiara, no Clube dos 50, não sei se você lembra lá, no Sinhá. Hoje em dia os caras não saem para lado nenhum, de repente os caras estão vindo. Eu falei que na segunda edição eu quero, de repente, melhorar incluir no regulamento para ser jogado em qualquer lugar do estado. Porque de início a gente é um projeto novo, o pessoal nem está acostumado a jogar torneios de equipe. É porque muitas vezes, né, Júlio, o pessoal do interior, principalmente, se sente quase que excluído, né? Fica muito limitado ali, porque na cidade do interior não é como na capital, que você tem várias opções de grupos, de quadras, de equipes, de clubes, né? Tem várias opções. E no interior, às vezes, você tem uma equipe só. E às vezes nem tem, né? Muitas cidades nem tem, né? Então o pessoal que pratica, mas não tem uma equipe formada. Ou nem pratica, às vezes, por falta de oportunidade, falta de quadra. Mas esse caso aí, por exemplo, da participação do interior, eu considero muito importante, porque nós tínhamos aqui antigamente os intercâmbios, né? Que foram criados de Goiânia com Anápolis, aí já saí daqui de Goiânia. Era ótimo. Era muito bom isso, né? Era GT com o Jockey, com o Country Club, com o Jaó e tudo. Uberlândia, Brasília. Nós fazíamos aí os intercâmbios e não campeonatos. Uhum. Agora, um campeonato goiano eu acho que significa muito. É quase que um pontapé inicial grande. Sim. Que já estão dando. Essa participação do pessoal do interior, já deu para sentir a motivação que eles têm, que eles passarão a ter a partir do momento da realização desse campeonato? Sim, o Danilo, lá da academia D&D, lá de Porangatu, foi o que veio, com 400 quilômetros, que você falou aí de distância, né? 400 quilômetros. E a equipe dele estava aí prontinha para jogar a hora que fosse. Assim, tiveram a maior química lá com o pessoal da Elite, né? Da academia Elite, que trataram eles super bem. Então, ao mesmo tempo que é importante você ter aquela rivalidade que cria das equipes no estado inteiro, você tem também a hora no final da resenha. Bater um papo, fazer isso, amizade. Você conhecer um cara que joga lá em Anápolis que você nem sabe quem é, ou que joga lá em Umas, ou que joga em equipes que querem jogar, já pediram até para entrar nessa, igual você falou. Goianésia está querendo entrar, em Tumbiara. Provavelmente vai vir várias equipes aí do interior na próxima, porque eles não estavam muito preparados para isso. Os próprios atletas têm uma certa dificuldade, às vezes, de jogar com a torcida tá lá igual no Vila e Goiás, batendo caixa.
e gritando vamos, e o cara Vira uma Davis, né? fica travado. Vira a Copa Davis ali. É poucos que dão conta de jogar o negócio, sabe? Tranquilo. Nós tivemos a oportunidade de fazer um programa com a doutora Thelma, né? Falando sobre essa questão emocional hoje. A influência de uma maneira geral, né? Que tem tanto de torcida, como da própria equipe, a pressão às vezes pessoal que o cara tem sobre ele, né? Pô, tem que ganhar do fulano, tem que ganhar do fulano. Chega lá, leva um cacete danado porque não deu conta de jogar o jogo dele. Isso é normal, a gente percebe isso. Antigamente chamava de amarelão, né? Hoje é emocional. Mudou muito. Você tá quase falando do Djokovic com o Alcaraz hoje? O Djokovic com o Alcaraz, calma que nós vamos chegar lá. Porque o Alcaraz é o favoritíssimo contra qualquer um no mundo e deu branco nele, né? Contra o Djokovic o favoritismo não prevaleceu. Sentiu a pressão, você vê que até o Alcaraz sente, só pra dar uma cutucadinha, né? Nós vamos falar sobre isso. Então tá bom. Pode ficar tranquilo aí, porque o Djokovic vai ter espaço. Se não falar em Djokovic aqui, gente, o Pelágio morre, mas fica tranquilo que nós vamos falar. Então tá bom. Essa questão aí do interior. Outras equipes deverão participar a partir da segunda edição do campeonato. Esse campeonato aí, pelo tamanho dele, eu estou entendendo que esse campeonato ele deverá durar muitos meses. Agora foi uma coisa, né? Primeira experiência, Sim. Primeira realização, tudo. Ele poderá vir a ser um campeonato anual, Júlio? Você acredita nisso aí? Com toda certeza. O ano todo. Com toda certeza. Por exemplo, o Porangatu joga em Anápolis, o Goiânia joga em Inhumas joga em Rio Verde e assim por diante. Com toda certeza. Nesse primeiro confronto, nesses primeiros jogos que teve, né? Eu joguei um jogo, né? Porque a primeira classe, um jogador de primeira classe pode jogar um jogo, né? Porque vai até a segunda classe, né? E de dupla. Primeira classe pode jogar um jogo de dupla. O profissional com o... Isso, mistura um primeiro com o segundo, o profissional com o amador, como é que funciona exatamente, isso aí? o primeiro com a segunda classe. Sim. Isso. E aí eu joguei o primeiro jogo e a atmosfera foi muito boa, muito legal, porque tava lá o pessoal das outras classes da equipe torcendo junto, então é motivante, é um campeonato que acho que vai vingar porque é muito interessante essa atmosfera de tua equipe está torcendo para você está torcendo para sua equipe, tem um coach que dá instruções durante o Pelágio joga ou não? Tá falando que vai jogar nas próximas aí. Vamos Tem ver, uma cigana aí que fala que ele jogava, né? Não sei se ainda joga. Eu jogava, falando se vai jogar, né? Jogava, a gente sabe que jogava e bem, né? Mas posso falar o nome das equipes? Que pode, é bom falar. Eu ia perguntar e também as sedes, né? Sim. Os nomes das equipes e as sedes. A gente falou do CRAC, foi importantíssimo, lá de Anápolis. O CRAC de Anápolis. Porangatu. AGT. AGT, Oasis, Associação Goiana de Tênis, Oasis. Elite, Academia Elite. Academia Elite, já foram quantos aí? 5. Aí Academia Smash, 6. Academia Winner. 7. E Academia Tennis Life. É muita gente. Então, eu sinceramente eu esperava que pro primeiro não entrasse tantas academias, porque envolve muita coisa ali dentro, né? E premiação, pode ser um atrativo a premiação? Ou o pessoal vai mais para participar mesmo? A gente vai ter uns troféus bem personalizados para as equipes campeãs, grandão, bem grande e bem diferente do normal que se tem, né? E para os atletas também vai ter. E a premiação vai depender do patrocinador que está acompanhando. Do que o patrocinador oferecer, né? Vou mostrar alguma coisa aqui, nós estamos em cima da hora, já tem que acabar. Nós temos algumas imagens aí que podem ser mostradas. Aí, esse é o pessoal da GT. Pessoal da GT. Tá, vamos passar rápido as fotos aí. São Lécio. Pode ir falando. Jogando com o Lucas Gabriel. Feminino. Eu não lembro o nome de todas, né? Não tem mas importância. A feminina tá ali a... Da GT também? Sim, esses aí são isso todos aí na GT. Foi onde isso aí? Esse aí foi na Academia Elite. As mulheres também sempre têm espaço, né? É bom deixar bem claro isso aí, que é masculino e feminino. Fizemos questão, a gente só ainda não colocou mais equipes femininas, assim, categorias, pela quantidade de mulheres nos espaços, né? É isso aí. Enquanto vai mostrando, nós vamos despedindo aqui vocês. O tempo é curto, mesmo disso, passa rápido demais.
Mas na próxima oportunidade, quando estiver mais na frente, mais próximo da fase final do campeonato, seria muito bom se vocês voltassem aqui para poder falar a respeito disso, ou depois de concluído, do jeito que for combinado. A gente traz alguém aqui até da equipe campeã, se você permitir, para falar. Se quiser trazer, vai ser um prazer para nós recebê-lo. Tá bom, Pelágio? Júlio, muito obrigado aqui, pai e filho. Prazer é meu. Ver que o esporte é uma coisa familiar, hein? Uma coisa familiar, né? Nós temos que levar isso aí muito a sério, que é uma profissão bonita, né? Que agora vocês são profissionais, Pelágio há algum tempo, o Júlio também profissional. Profissão bonita e sempre dando oportunidade para as pessoas iniciarem na prática esportiva. Um abraço para vocês, então. Um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, logo nós estaremos de volta com mais uma edição do nosso Esportes em Cena, aqui pela PUC TV. Um abraço e até a próxima.